O bom aluno que vai passar no vestibular, ele tem que ser egoísta. Ele tem que fazer de tudo e incomodar qualquer ser humano na face da Terra para que ele consiga tirar as próprias dúvidas. Bem-vindo, galera, bem-vindas, galeras, certo? Estamos aqui no podcast 800 no Enem, meu nome é Bernardo Pena. Aqui é o Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute um monte de dicas e estratégias para conseguir sua aprovação no tempo recorde, beleza? Hoje, Bruno, nosso tema aqui vai ser o seguinte: o caminho de 0 a 800 no Enem. Esse ano aí, chegando, galera começando a se preparar também, igual a gente bateu um papo já essa semana, mas tem muita gente que está começando muito do zero. Muito do zero mesmo. Pode ser que não tenha tido uma boa base, não tenha tido base, não sei, né? Tem vários casos que acontecem aí, cada dia é uma surpresa, um 7-1 diferente, pra gente ajudar o pessoal. Então eu queria, primeiro de tudo hoje, Bruno, trazer aqui a primeira discussão, que é uma coisa que assusta todo mundo, todo aluno que começa do zero. O que eu faço para aprender o que eu nunca vi no ensino médio? Eu vivi muito isso, né? Na época que eu estava estudando, poxa, era só isso que rolava na época do cursinho mesmo, porque meu ensino médio eu fui um aluno bem relapso, né? Então, acho que eu sou uma das provas mais vivas aí de que, independente da base que você tiver, se você seguir um caminho direitinho, um método direitinho, você consegue passar, né? Agora, o que faz uma pessoa na hora de aprender um assunto que ela nunca viu no ensino médio, né? Isso. Tá. Bom, se ela está estudando sozinha, tem três situações. Ou ela está estudando sozinha, ou ela está fazendo um cursinho presencial, ou ela está fazendo um cursinho online. Todos os seres humanos estão divididos em 4 categorias. Em 2 categorias. Eu estou estudando vestibular ou não estou estudando vestibular. Boa. Só existem esses 2 tipos de pessoas no mundo, né? Ou ele está estudando vestibular ou ele não está estudando vestibular. E aí, dentro do grupo que está estudando vestibular, existem 4. O primeiro é o que está fazendo cursinho presencial, que é o que a gente mais conhece, que cada dia está sendo menos gente. O segundo, que talvez seja a maioria das pessoas, né, é que está estudando por conta própria. O terceiro é que está fazendo cursinho online, que aí está crescendo cada vez mais, né? Hoje, na verdade, tem mais gente fazendo cursinho online do que presencial já. Mas não tem ainda mais gente fazendo cursinho online do que estudando por conta própria. E aí o quarto é o que não está estudando, né? Está fingindo que está estudando, tá enrolando tá só lá, na canela ali. Tá só na zoeira. Mas vamos lá, o que a pessoa que está estudando por conta própria faz? Ela nunca viu o assunto no ensino médio, ela vai ver pela primeira vez, então ela pega um livro do ensino médio e começa a ler da primeira página, né, daquele assunto que ela vai estudar. Sei lá, faz de conta que a pessoa nunca viu máquinas térmicas. Eita. Normal de não aparecer na maioria das escolas de ensino médio, tanto pública quanto privada. Privadas. Então ela tem que pegar lá o livro de física do 2º ano do ensino médio, abrir na página inicial sobre máquinas térmicas e começar a estudar as máquinas térmicas. Se ela tiver alguma dificuldade, provavelmente está em algum assunto anterior da termodinâmica. Aí ela volta para consultar, para tirar aquela dúvida, mas no final das contas é isso. Eu nunca vi o assunto, eu tenho que estudar pela primeira vez, eu pego a primeira página daquele assunto, leio, faço os exercícios de fixação que vem logo depois, daí eu estudo mais um pouco de teoria, faço os próximos exercícios e vou assim até o final do capítulo, né? Qual que é a diferença para quem está fazendo cursinho online ou cursinho presencial? O cursinho online a pessoa vai ter que assistir a aula sobre aquele assunto, então ela tem que prestar bastante atenção na aula. Porque se ela não presta atenção na aula, ela não consegue casar com a apostila do cursinho presencial. Porque a apostila do cursinho presencial foi feita para complementar a aula, né? Se ela não presta atenção na aula, não adianta ela ir para a apostila, ela vai ter que voltar para o livro, então ela volta para o primeiro caso. Agora, quem está fazendo cursinho online aí já é diferente, porque a maioria dos cursinhos online, e aí o quadro fez assim também, a gente faz o conteúdo para substituir o conteúdo escrito. E substituir a aula. Então a pessoa, só com a aula do cursinho, se o cursinho for bom, né? Do jeito que a gente fez aqui no quadro, só com a aula do cursinho ela já tem ali todo o conteúdo do livro.
que cobre, inclusive, o que estaria na apostila do cursinho presencial e na aula do professor, porque o professor também não tem tempo de ensinar tudo na aula, né? Porque, enfim, a gente pode discutir sobre isso depois. Né? Então, assim, quem está fazendo cursinho online tem que assistir às aulas lá sobre máquinas térmicas. Aqui a gente tem aulas sobre máquinas térmicas abertas no canal do quadro no YouTube, a pessoa pode assistir e ver quantas vezes quiser, né? Ela pode até fazer uma pergunta lá que alguém responde. Na parte de comentários, aqui dentro do curso tem a monitoria, né? Então ela pode tirar dúvidas na monitoria. Mas é isso. Nesse processo de aprendizado vão surgir as dúvidas. Aí ela tem que correr atrás de tirar as dúvidas, né? E qual que é a melhor maneira de você tirar dúvidas? É perguntar para alguém que sabe aquilo. É o jeito mais rápido, né? E o cursinho presencial geralmente tem a monitoria, você vai lá na monitoria. No cursinho online, aqui no quadro, pelo menos, né? Não acompanho tantos outros assim, porque eu não matriculei nos outros cursinhos online, né? Mas aqui no quadro, que eu conheço bem, a gente tem a monitoria, o pessoal tem uma meta de tempo para tirar as dúvidas, né? O Bernardo mesmo trabalha muito tempo junto ao pessoal da monitoria, o Bruno está desenvolvendo produtos para nossa monitoria ficar ainda melhor. Então, a pessoa vai lá e tira as dúvidas na monitoria, né? E vai ficar repetindo esse ciclo. Estuda, faz exercício, tira dúvida. Estuda, faz exercício, tira dúvida. Quem está sozinho, estudando por conta própria, aí já é mais difícil. Porque vai depender dos grupos de Instagram, grupos de Instagram nem tem grupo, né? Vai depender dos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, agora tem os grupos de Telegram, né? Que a gente também está usando bastante. Mas aí você está dependendo de outras pessoas, não dá para garantir que tem aquele controle de qualidade, né? Uhum. Assim, a primeira pergunta que foi como que eu vou sair do zero e chegar até 800 no Enem, a melhor maneira é fazer aquilo que todo mundo faz, né? Se você quer aprender a andar de moto, você que anda de moto já há bastante tempo, você não simplesmente entra numa moto, sobe numa moto e sai andando. Você tem um professor que te ensina a andar de moto, alguém que te acompanha, né? No início anda até de rodinha, não é isso? No início a pessoa anda de rodinha. Né? No início, em geral, né? Quando você está aprendendo a nadar, você vai com um instrutor, né? Quando você está se preparando para nadar, você tem um instrutor. Quando você está aprendendo, sei lá, informática, você tem geralmente um instrutor de informática. Às vezes esse instrutor vem na forma de alguém que fornece esse ensinamento. Sempre que você está aprendendo alguma coisa com um determinado objetivo, você vai mais rápido se você tiver instrução e acompanhamento, né? Uhum. Então, a pessoa tem que lembrar disso, assim, de 0 a 800 no Enem, precisa de acompanhamento. E você falou uma palavra, né, que é a repetição. Não falou a palavra repetição, mas você mencionou ela, e a repetição, o Bruno, que ralou comigo muito tempo na monitoria, sabe. Ela é extremamente necessária nesse processo aí para poder aprender o que você nunca viu. Então, não é de primeira, concorda comigo? Que você vai tirar sua dúvida. É igual o Karate Kid, lembra? Insera. Então, o Karate Kid 4, aí tira a casaca, bota a casaca. Isso aí, é processo de repetição. A galera tem que ter um pouquinho mais de paciência para aprender, né? Não tem como. Tudo que vem rápido, vai rápido. Vai rápido. E aí entra num outro assunto que eu não sei se a gente vai abordar hoje, que é a questão de revisão, né? Uhum. Então, assim, essa semana, agora a gente está começando eu estou começando um projeto novo, um projeto pessoal, que eu vou dar tutoria para alguns alunos, né? É um negócio diferente, assim, para poucas pessoas. Assim, eu vou falar com alguns alunos, mas vou gravar aquilo para mostrar para todo mundo. E um dos questionamentos que mais aparece, não só nessa pesquisa que eu fiz para essa iniciativa nova, quanto para outras pesquisas, é a questão da revisão, né? Como que a pessoa revisa. E casa muito bem com isso que você falou. Quando você tem um processo de repetição, né, e ele é exaustivo, e dá para ser uma repetição assim, que acontece, exaustivo é o tanto que precisa acontecer para o negócio consolidar, né? Dá para fazer isso no tempo necessário, no tempo disponível para passar no vestibular. Quando a pessoa tem esse processo de repetição, de fazer os exercícios, né, de se testar, ela naturalmente consolida o conteúdo e ela não precisa de revisão. Porque olha só que interessante. Vamos pegar
termodinâmica, né? Se eu estiver errado, aí você me corrige. A pessoa começa estudando termometria, escalas termométricas. Aí depois ela vai estudar transformações térmicas, não é isso? Antes ela estudar calorimetria. Calorimetria, isso. Calorimetria. Só que para ela saber calorimetria, para ela aprender calorimetria, ela precisa saber termometria. Então, quando você está estudando um assunto, você já está revisando o outro. E aí, você está estudando calorimetria, o próximo assunto depois de calorimetria... Pode ser dilatação ou transformações gasosas, dá para chegar lá. Pronto, tem livro que é dilatação, né? Depois de termometria. Mas você vai estudar dilatação, você precisa saber termometria. Então você está revisando. Você vai estudar transformações gasosas, você precisa saber termometria, você precisa saber calorimetria. E é bom saber dilatação também. Então esse processo de construção de conhecimento, se você faz bem feito, regado, assim, com muitos exercícios, né? E dá para fazer muitos exercícios, mesmo tendo pouco tempo, né? Você naturalmente revisa o conteúdo. Né? Então é o lance que você falou da repetição, e mais do que repetição, né? Uma repetição que a cada ciclo que se repete, você incrementa um pouco a partir daquilo que você construiu. Né? Então, assim, esse lance da repetição é muito importante. E se o aluno consegue fazer a repetição com um pouquinho de incremento, aí ele não precisa revisar. Uma soma de PA. Então, sempre somando um pouco mais de conhecimento. E aí no final... tipo uma soma de PA. Mas com o conhecimento é diferente. Com o conhecimento não é soma de PA. É PG. Porque o conhecimento não é um negócio assim de 1 mais 1 igual a 2. Geralmente o conhecimento 1 mais 1 é maior do que 2. É multiplicativo. Quanto mais você aprende, mais rápido você consegue aprender e mais coisas você consegue aprender. Né? Então é um efeito composto, é tipo juros compostos. Assim. Vira uma bola de neve de conhecimento gigantesco, um super Genkidama. Jequidama? O que é Jequidama? Aquela do Dragon Ball Z, você nunca viu, não? Ah, já vi. Só crescendo assim, pra poder. O Jequidama do Dragon Ball Z isso mesmo. Aí. É isso aí. É muito bom. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou sobre a dificuldade, vamos supor, de uma pessoa que fez o ensino médio, ela vai fazer o Enem, só que, vamos supor, ela não lembra, passou só pra passar. Eu vou falar, eu terminei o ensino médio sem saber função do primeiro grau. Pra você ter ideia. Me fala qual que foi a sua situação e você não sabia no ensino médio e que você precisava saber de qualquer jeito para o vestibular. Função do primeiro grau, assim, eu sabia mais ou menos. Não vou dizer que eu sabia de verdade, não que eu não sabia. Mas o mais marcante mesmo, que eu não sabia quando eu comecei a me preparar para o ITA, era a função do segundo grau. Mesmo? Não saber resolver equação de Bhaskara direito. Aquele negócio de calcular máxima e mínima, eu não entendia. Tem uns probleminhas de... Você tem um terreno e você tem tantos metros de cerca. Qual é a área máxima do terreno que você consegue cobrir? Que você consegue cercar? Lucro eu não sabia. Máximo, não, essas coisas sem chance. Não sabia. PA e PG eu não tinha nem visto na minha vida. Assim. Nem sonhava que era PA e PG. Quando eu comecei a estudar para o ITA, eu não sabia. É mais fácil eu falar o que eu sabia. Quando eu comecei. Ficou difícil demais, foi pelo que eu não quero. Né? Então, assim, eu sabia. Geometria plana, eu sabia mais ou menos. Regra de 3 eu tinha aprendido no fundamental, né? Para o vestibulinho do Cefet. Eu sabia. Eletricidade, eu sabia bem, porque eu fiz curso técnico de eletrotécnica. Agora, química, eu não sabia nem quantas ligações o carbono fazia. Acho que faz 4, né? Faz 4. Eu não sabia que ele fazia 4. Aquele negócio, benzeno, eu não tinha ouvido falar em benzeno. Eu pensava que era coisa de religião, né? Minha avó falava em benzeno. Mas assim, eu não sabia nada. E eu vivi muito isso de não saber. E o meu processo foi, pega o livro e começa a estudar. E eu comecei esse processo antes do cursinho, porque eu fui lá no cursinho pedir bolsa, os caras não me deram, eu falei assim, não, pega esses livros aqui que você vai conseguir aprender. E já, né? Tem coisa que a gente não pode falar que foi gravado, né?
Mas uma hora, assim, a gente fica aqui em Belo Horizonte, se o aluno quiser quiser aparecer aqui para conversar, aí a gente faz uma conversa mais sem filtro. Porque na internet é complicado. Complicado. Né? Mas então, eu não sabia nada. Não sabia praticamente nada. E o processo foi esse de formiguinha mesmo. Pega o livro, vai lendo da primeira página. Eu lembro que eu peguei o livro do Gelson Iese e me falaram assim, você tem que pegar a coleção do Gelson Iese de 10 volumes. Cara, essa é a pior dica que alguém dá para quem vai prestar vestibular. Pegar a coleção do Gelson Iese de 10 volumes. Não é uma britadeira para matar formiga. É um tanque de guerra para matar formiga, entendeu? Inclusive, mesmo se for pro ITA. E aí, no início do livro, eles ensinam lógica. Aquela lógica para mim que ensinava, não tinha lógica nenhuma. Não entendia nada, então eu pulei. Aí eu ouvi dizer que tinha um livro do Gelson Iese de 3 volumes, eu falei, vou pegar esse aqui, que é capaz que eu consiga acompanhar, né? Eu acompanhei aquele livro até o final, entendeu? Então, assim, tem que começar do básico mesmo, e função do primeiro grau, ela pega o primeiro livro do ensino médio de matemática, começa a estudar. Função do primeiro grau já é ensinado no ensino fundamental, né? Então tem que voltar um pouquinho. Mas assim, não tem mistério, sabe? Eu também acho que não tem. O que precisa ser feito é geralmente algo muito simples. Né? O difícil é manter a disciplina. Eu tinha muita dificuldade de manter essa disciplina quando eu comecei a estudar por conta própria, né? Mas aí depois, quando eu entrei no cursinho, que tinha uma galera para me acompanhar, aí fez toda a diferença, entendeu? Aí eu conseguia ter disciplina, porque na hora que eu começava a sair do caminho, alguém ia lá e me botava no caminho de novo. Né? Então, assim, esse lance de... Se a pessoa sabe aquilo que ela não sabe, é bom. Ajuda bastante. Mas precisa ter alguém para dar o direcionamento, né, para a pessoa seguir. E como que você via a sua evolução? Você conseguia enxergar certinho a sua evolução acontecendo assim? Como que você fazia para medir isso? Eu não media direito, não media com consciência, igual a gente orienta aqui os alunos a fazer, igual a gente mede, né? Igual eu passei a medir depois, quando eu fui prestar concurso público, né, que eu já fiz também, no caso da Petrobras, né, que eu passei, aí eu medi a evolução. Mas, assim, eu media muito tabajaramente, assim, sabe? Para falar a verdade. Bem para os cocos, assim. E eu via as listas, assim. Teve um dia que o professor falou assim, olha, você tem que ter uma taxa de aproveitamento aí nas provas antigas de pelo menos 85% para você pensar em passar no vestibular. E eu vi ele falando assim, sabe? Solto, porque se ele falasse na sala, metade da turma ia embora. Eu falei, não, então vou mirar isso aí, né? E aí eu comecei a medir quanto que eu estava tendo de aproveitamento, aí comecei a comparar com o que eu tinha nas listas de exercício do cursinho. Então, na época, o cursinho entregava lista avulsa, e eu fazia e eu tinha o objetivo de acertar a lista toda. Então, eu fazia a primeira vez, via o meu aproveitamento, anotava, depois voltava com as questões que eu tinha errado, aí tinha aquelas questões que eu errava de bobeira, né? Então eu corrigia, mas eu contava elas como erradas. Era muito simples, assim, muito mal feito mesmo, né? Não é igual hoje, por exemplo, aqui a gente tem live que ensina a pessoa a montar até a planilha de Excel para ela fazer esse acompanhamento, né? O pessoal dá orientação, mas não tinha mesmo. Agora, como que tem que fazer hoje, né? Talvez essa seja a segunda pergunta, então. Uma evolução da primeira pergunta. Então, assim, o jeito de fazer isso hoje é a pessoa realmente montar no Excel. Ela monta ali e ela pode calcular a taxa de aproveitamento, mas é muito... Não é difícil, é linha por linha, atividade por atividade, ela vai classificando matéria e classifica por semana e ela... Vamos supor que ela quer fazer um acompanhamento das listas. Ela põe uma coluna lá que é o nome da disciplina. Né? Que ela está estudando o nome aí dentro o nome do tópico que ela está estudando. Sei lá, função do primeiro grau. E no início ela marca. Quantos exercícios tem de função do primeiro grau para eu fazer aqui? Tem 50. Então, uma coluna lá, exercício para fazer, 50. Aí depois ela tem uma outra coluna que é acertos. Aí, sei lá, 45. Joia. Aproveitamento, pega a coluna dos acertos, divide pela coluna a quantidade de exercício, vai dar o resultado, bota em porcentagem, então deu 90%. Pronto, ela está vendo ali.
Então, em matemática, no assunto função do primeiro grau, ela teve 90% de aproveitamento. Aí ela vem para função do segundo grau, mesma coisa. Quantos exercícios tem para fazer? 80. Quantos exercícios você acertou? Eu acertei, sei lá, 76. Taxa de aproveitamento, 95%. É isso mesmo? Eu não fiz a conta, não. Nem vi o nome. Você falou 76? 76 de 80. 4 de 80 4 é de 5%, né? Então é 95%. 95%. E vai fazendo assim, entendeu? É uma ótima forma, um pouco mais custosa, mas ela é perfeita, vamos falar assim, né? Mas aí a pessoa faz. É muito rápido de fazer, porque você tem que escrever uma coluna, uma linha com 5 colunas para cada tópico. A primeira coluna, a coluna da disciplina, a segunda coluna, a coluna do tópico, a terceira coluna, a quantidade de exercícios daquele tópico, a quarta coluna, a quantidade de acertos, essas todas você tem que escrever. Aí a quinta coluna é a fórmula que divide acertos por quantidade total de exercícios. Se ela fizer isso, aí o lance até que não dá muito trabalho, não. Se a pessoa fizer todo dia, né? Tem que fazer de forma disciplinada. É um bom exercício para treinar a disciplina também. Exatamente. Certo? Tem que separar aqui meus 15 minutos no final do dia para colocar tudo na planilha. É uma boa ideia. Isso, Existe um cursinho que já faz isso, né? A gente já faz isso, né? Então o aluno lá, ele tem aproveitamento por disciplina, quando entra na plataforma, aí tem um aproveitamento por módulo, aí quando abre tem aproveitamento por tópico, e mesmo quando o tópico tem mais de uma lista de exercícios, aí não precisa ter esse trabalho, já tá lá fazendo. Ele vê, né? Tá fazendo, ele não tem que preocupar, a gente já faz isso, né? Inclusive ele é avisado quando ele não faz, né? Tem que chegar ao rei. Tem que chegar, é isso aí. Inclusive esse lance de fazer, você já até respondeu um pouco, mas aí deixar mais bonita a resposta, mais com substância. Fui mal nessa lista aí. Peguei exercício lá, a lista de PA e PG. Fui animada, muita sede ao pote. E acertei 30% da questão, da lista. Na primeira tentativa. Na primeira tentativa. Tem algumas... O que eu faço? Tem algumas opções. A primeira de todas que é sentar e chorar. Isso aí não pode. Essa não. E aí, o que eu faço então para poder evoluir nessa lista? A primeira coisa que a pessoa deve fazer quando ela faz uma lista de exercícios e vai mal é comemorar. Porque ela descobriu um assunto que ela precisa aprender. Né? E ela já tem uma referência. Vamos supor que seja 30%. Eu tô aqui no 30%. Agora eu preciso completar esses outros 70%. Se ela pegou de um livro, aí ela tem que ler o capítulo de novo, ver os exemplos de novo e fazer os exercícios. Por que ela tem que comemorar? Porque não tem como ela tirar menos do que 30% agora. Ela vai tirar os 70% já, né? Vai chegar em 70%. Vamos supor que é um assunto que ela tem dificuldade. Sobrou 30% de dúvida. Aí ela pode buscar uma videoaula na internet sobre o assunto, buscar uma resolução sobre o assunto, buscar algum grupo para ela tirar a dúvida. Isso tudo ela consegue fazer sozinha, entendeu? Se a pessoa pegou uma lista de exercícios de um determinado assunto, ela tem consciência que está fazendo aquele assunto, e foi mal, ela tem que comemorar, porque ela fez a parte mais difícil, que é montar toda a estrutura para aprender aquele assunto e verificar se ela aprendeu. Agora ela descobriu que ela precisa aprender. É muito melhor você descobrir aquilo que você precisa aprender do que viver cego achando que está sabendo tudo, entendeu? A partir de quando que você percebeu isso? Você não sentava e chorava, mas comemorava por algo que você errou? Cara, eu nunca... E isso aí deve ser alguma coisa que vem de Deus, assim, que bota essas coisas no coração, na cabeça da gente. Eu nunca fiquei chateado quando eu ia mal numa lista. Eu ficava chateado quando eu ia mal em prova. Mas quando eu não conseguia fazer o exercício, quando eu tirava uma nota ruim assim, na preparação, eu não ficava chateado. Porque eu sabia, baseado em todo o resto que eu vinha estudando, que tinha basicamente... Vamos lá, 3 tipos de assunto. Aqueles assuntos que eu aprendia tranquilamente, que eu lia uma vez e já fazia 95% da lista. Aqueles assuntos que eu tirava 50%, 60% e que estava sob total controle
da minha pessoa chegar nos 95%, e aqueles assuntos que tinha lá uns 30% que eu não conseguia fazer, eu tinha gente para me ajudar. Eu sofria quando eu estava estudando sozinho, sem acompanhamento. Aí eu sofria, porque só tinha eu. Era eu e mais ninguém. Agora, quando eu comecei a ter o acompanhamento que eu precisava, quem chorava mesmo eram os professores, né? Porque se eu estava na sala de aula, era certeza que ia ter pergunta. Você era pelinha mesmo dentro da sala de aula. E certo. O aluno tem que ser egoísta. O bom aluno que vai passar no vestibular, ele tem que ser egoísta. Ele tem que fazer de tudo e incomodar qualquer ser humano na face da Terra para que ele consiga tirar as próprias dúvidas. Porque por que ele tem que fazer isso? Por que ele não pode medir esforço? Ele não pode deixar de incomodar ninguém? Porque olha só, o que acontece com alguém que passa num vestibular muito difícil desses, que passa em medicina, engenharia no ITA, engenharia na USP, igual os nossos alunos. Depois que essa pessoa vai para a faculdade, ela recebe uma formação que, quando ela entra no mercado de trabalho, ela devolve para a sociedade muitas e muitas vezes mais do que ela incomodou, entendeu? Muitas e muitas vezes mais do que ela incomodou. Então ela tem, é uma questão de investimento. Quando você estudante, estou falando dos estudantes agora, for tirar alguma dúvida com alguém e a pessoa estiver relutante em tirar a sua dúvida, não quiser, fala para a pessoa assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar uma ótima oportunidade de investimento agora para a sociedade. A qual que é? Tira a minha dúvida aqui, que eu vou entrar na faculdade, depois eu vou fazer isso vai ser muito bom para a sociedade, e eu vou lembrar de você. Porque eu lembro de praticamente todas as pessoas que tiraram dúvidas minhas. Eu lembro muitas também. Muitas. Isso aí é fato. Eu lembro direitinho. E eu sou agradecido a essas pessoas eternamente. Eu também sou bastante. A gente falando de dúvida, buscar, né? E eu fiz muito isso também. Corri muito atrás de aprender. E uma questão que eu não usava na minha época, e hoje eu vejo muita gente perguntando, é estudar a resolução de uma questão. Certo? Você acha que isso ajuda? Se sim, como fazer? Se não ajuda, por que não ajuda? Ou qual que é a sua opinião sobre estudar a resolução de uma questão? Esse lance de estudar a resolução de uma questão para aprender é muito traiçoeiro. Porque a pessoa precisa ter muito autocontrole para que isso não seja o primeiro recurso. Qual que é a melhor maneira de estudar uma resolução? A melhor maneira de usar uma resolução para enriquecer o seu conhecimento é estudar uma resolução diferente daquela que você fez e conseguiu resolver o exercício. Né? Então, isso acontece demais, principalmente em exatas. Tem várias formas de resolver os problemas. E quando você faz ele de um jeito, faz do outro, e ainda vê uma terceira resolução, ou faz de um jeito e vê uma segunda diferente, você está enriquecendo o seu conhecimento, está aumentando o seu arsenal para usar ali no dia da prova. É perigoso quando o aluno usa esse como primeiro recurso para aprender a resolver uma questão. Ele tenta uma vez, não sabe nem errar, ele vai lá e vê a resolução e faz. Aí é perigoso, aí é um tiro no pé. Então o aluno tem que tomar muito cuidado. Sempre que ele for estudar uma resolução, ele tem que ter certeza que ele já resolveu aquela questão uma vez. De um jeito, e está vendo um jeito novo de fazer. Por exemplo, questões de geometria analítica. Você pode resolver usando geometria analítica, você pode resolver usando geometria plana, né? Você pode resolver usando... basicamente esses dois jeitos, assim, que são os mais comuns, né? E o aluno precisa pensar nisso. Quando o aluno tenta, e ele erra a questão seguidas vezes, isso acontece bastante. Inclusive, cada hora dá um resultado, pode ser assim. Como que essa resolução
como que ele deve, se é que ele deve ver a resolução, como que ele deve lidar com ela, se ele não tem alguém para ajudá-lo, né? Principalmente. Aí ele tem que ver a resolução mesmo, né? Não tem muita saída, não. Ele tem que ir lá ver a resolução e se ele entender a resolução toda e encaixar com o conteúdo, né? Ótimo, maravilhoso. Mas se por acaso ele não conseguir encaixar o assunto, a resolução com o conteúdo, ele tem que buscar ajuda. Por isso que eu digo que acompanhamento faz muita diferença, sabe? É assim, hoje, qual a posição que eu tô, assim, né? Hoje a gente tem uma empresa que é uma empresa pequena ainda. Em relação a tudo que a gente pode fazer, é uma empresa muito pequena. Mas, assim como quando ela estava no início, que era menor, tinha muita gente que me orientava, né? Eu aprendia muito com os erros dos outros. Hoje, algumas pessoas me procuram para tirar dúvidas sobre empresa e tal, principalmente o pessoal que está começando alguma empresa na área de tecnologia, né? Beleza, eles estão recebendo um certo acompanhamento, né? Que algumas pessoas eu acompanho de perto. Agora, eu também tenho as pessoas que eu acompanho, que me acompanham. Talvez elas nem saibam, mas são pessoas que eu busco para me enriquecer, né? Para gerar conhecimento para mim. E algumas eu tenho que pagar, porque é caro, né? Eu faço muito curso. Outras, o tempo da pessoa é muito escasso, entendeu? Mas, independente de qualquer coisa, eu sempre busco alguém para me ajudar no meu processo de crescimento. No caso, no trabalho agora. E é o mesmo processo que eu sigo desde quando eu comecei a fazer processos seletivos, né? Quando eu fiz o cursinho lá pro Cefet, no ensino médio ainda, tinha pessoas que me orientavam, né? Quando eu comecei a me preparar, quando eu fui me preparar para o vestibular, eu tinha acompanhamento. Dentro da faculdade, eu tinha um orientador que me ajudava. No trabalho, sempre tinha algumas pessoas que me davam orientação. A gente sempre se beneficia muito de ter alguém nos acompanhando. O crescimento é muito mais rápido. Né? E aí, encaixa com isso que você falou. Assim, se eu tenho uma questão que eu tentei fazer várias vezes e não consegui, eu vou recorrer a uma resolução. As chances são de que a pessoa, mesmo com a resolução, não consiga entender direito. Eu falo isso de experiência própria, né? Porque eu já vivi isso e os nossos alunos vivem diariamente. E aí, quando isso não acontece, eles vêm com a dúvida, né? Inclusive, isso acontece muito na nossa plataforma, porque a gente tem aí milhares de questões, tem a resolução em texto e uma grande parte, aquelas mais difíceis, tem a resolução em vídeo. E mesmo assim tem gente que pergunta: poxa, eu não entendi essa etapa aqui da resolução, não é verdade? Tem muitas mesmo. E sempre tem alguém ali para acompanhar. Então o acompanhamento, assim, o processo de desenvolvimento sem alguém para acompanhar, ele é muito mais lento, dependendo do seu objetivo. Esse negócio que você falou das etapas da resolução é fantástico. Você conseguir enxergar as etapas, saber, tipo, quebrar o problema, né? A resolução em pequenos problemas. E eu falo assim, putz, nesse terceiro passo aqui, eu não consigo evoluir mais. Alô, me ajuda aí alguém, né? A resolução acaba sendo, de uma forma metaforicamente aqui, uma droga, né? Eu, pelo menos, eu passei muito por isso. Eu pensava, não, eu tô com uma dificuldade nessa questão, deixa eu só ver a resolução rapidinho, o que eu vou entender para fazer ela. Aí eu comecei a fazer isso e isso. Chegava no final do capítulo, não sabia fazer nada. Passei Exatamente. por muito por isso na faculdade também, principalmente. Aí é um problema, né? Porque na hora do vamos ver, só ter lido a resolução não resolve, né? É o lance do estudar a resolução e ler a resolução também, né? Só ler, não, beleza, é assim, fechou. A próxima eu acerto. Acerta. Vai nessa. Não acerta, não. Não tem jeito. Tem pergunta aí pra gente? Não Alguma? Tem pergunta, não. Tá, vamos lá, vamos continuar. Tem um questionamento aí que ele é recorrente pra gente aqui. Eu resolvi trazer pra você, Bruno. Tá. Que tem muito a ver com todo esse assunto nosso de caminhar para chegar lá no início. Muita gente fica com medo de encarar, seja o curso aqui do quadro, de curso presencial, de qualquer outro curso preparatório para pré-vestibular ou não,
pura e simplesmente por estar muito tempo parado. Gente aí que não estuda há 10, 15 anos, né, resolveu por uma circunstância ou outra, não importa muito qual circunstância que é essa, voltar e falar assim, agora eu vou fazer um vestibular, um Enem de novo. Muitos deles têm medo de começar, acham que não conseguem acompanhar um curso para o vestibular. Com todas essas dicas, você acha que dá para conseguir acompanhar? Como que ele pode acompanhar? Se o processo é um pouco diferente de tudo que a gente falou aqui hoje, o que você acha? Cara, eu vou ser bem sincero assim, né? Para quem está estudando sozinho, começar a estudar de novo, né? Retomar uma jornada de estudo, é muito difícil. É muito difícil, eu falo isso também por experiência própria, porque na época que eu comecei, eu tinha ficado basicamente uns 2 anos sem estudar. E no ensino médio eu não levava muito a sério. Uhum. Né? Na verdade, assim, né? Se for parar para refletir bem, quando eu criei o quadro assim, junto com a Lucimara, né, e o que foi feito em geral no curso, foi para resolver um problema meu, né? Resolver o problema de uma pessoa parecida comigo, né? Porque eu tinha um problema de mobilidade, porque a minha casa era muito longe do cursinho, então o online resolve esse problema. Eu tinha dificuldade para entender o assunto, porque eu não tinha base, então você coloca online, o negócio fica ali disponível o tempo todo. Eu posso ver quantas vezes eu quiser. Tem a monitoria para tirar as dúvidas a hora que eu precisar tirar, porque eu tinha muita dúvida. Então foi resolvendo assim. Mas, voltando à pergunta, né? Começar de novo, né? Depois de retomar os estudos, é um negócio muito difícil, tá? Não vou dizer que é fácil, não. Se alguém perguntar, eu tô afim e tal, vai, não é doce. É pesado, você tem que mudar a rotina. A gente tem aluno aqui que tem que conciliar família, e vida profissional e uma nova carreira, né? E não é fácil, é difícil, né? A gente tem uma equipe que entende essa realidade e ajuda, né? Então, por exemplo, você mesmo faz um curso, você trabalha e está fazendo uma outra faculdade, né? Uhum. Então, o Bruno trabalha e está entrando, em vez de entrar no mestrado, né? E na empresa ele assumiu um negócio novo também para ele fazer, que exige muito estudo, né? E eu aqui, todo dia para mim é um negócio novo, eu não fui treinado para fazer o que eu faço hoje, então tem muito estudo envolvido. Então é difícil. Tem outra etapa que é, eu vou me matricular num cursinho. Olha, no cursinho presencial é difícil também. Porque o cursinho presencial ele tem um cronograma para cumprir num determinado intervalo de tempo. E ele vai cumprir aquele cronograma. Uhum. Né? Você conseguindo acompanhar ou não. Por isso que tem muita gente que tem que fazer 2, 3, 4 anos de cursinho. Porque a pessoa não consegue acompanhar tudo no primeiro ano, não consegue acompanhar tudo no segundo ano, não consegue no terceiro, aí no quarto ela consegue acompanhar tudo. Se ela tivesse um sistema otimizado, ela conseguiria passar em 1, 2 anos. No cursinho online, assim, antes da gente criar esse modelo, o que eu via era muita oferta, assim, toma aqui, tá aqui todo o conteúdo para você estudar, sem qualquer direcionamento, né? A vantagem de estar sempre disponível conteúdo, né? Todo o conteúdo, você poder tirar dúvidas pela internet, isso não é um negócio muito novo, mas era coisa demais e a pessoa ficava muito solta. O que a gente tenta fazer aqui, o que a gente faz aqui é diferente. A gente vai desde o básico. E aí é um negócio que eu assumo, que eu trago da época que eu dava aula particular. Toda vez que eu ia dar aula particular, a primeira frase que eu falava com o aluno era assim, olha, eu vou assumir que você não sabe nada desse assunto. Vou começar a te ensinar desde o início. O que você já souber, você me fala que a gente pula. Beleza? Beleza. E era dito e feito. Eu trabalhava com um aluno 5, 6 meses e depois ele nunca mais precisava de aula particular. E é a mesma estratégia que a gente segue aqui. A gente pega o aluno do básico, do zero, tipo assim, a soma de frações, lá no início mesmo, e vai ensinando, e vai trabalhando com a pessoa.
é no ritmo da pessoa. Se a pessoa tiver bastante tempo e bastante gás, ela vai mais rápido. Se ela tiver pouco tempo e muito gás, ela vai um pouquinho mais devagar. Se ela não tiver gás nem tempo, ela desiste. Né? Mas se a pessoa tiver gás e tempo, um dos dois, ela vai conseguir. Porque a gente vai pegar na mão da pessoa, entendeu? Então tem que escolher direitinho. Cursinho presencial, muita gente pode achar que eu estou falando isso aqui para jogar contra. Não é o caso. Assim, tem alunos que eu recomendo que vão para o cursinho presencial. Mas esse perfil de aluno que precisa ir do zero... Bruno, mas eu tenho um problema que eu preciso de um cursinho presencial. Olha, você vai perder tempo. Faz um online antes e depois vai para presencial, então. Mas assim, ir para um cursinho presencial sem base é perda de tempo. Tanto é que os cursinhos que mais aprovam nos vestibulares, né, eles têm turmas separadas. As turmas não são distribuídas assim aleatoriamente. Você tem uma turma dos alunos veteranos, que são aqueles alunos que já estão no sistema do cursinho há mais tempo, e geralmente são os melhores nos simulados. Você tem uma turma daqueles alunos que estão no cursinho há mais tempo e ainda estão crescendo nos simulados e assim por diante. Até chegar a turma dos caras, chegou aqui e a pessoa está totalmente perdida. Ela vai ter que pagar um pedágio ali de 1 ano ou 2, né? Aqui no quadro, o jeito que está sendo construído, né? Porque a cada mês, vamos dizer assim, a gente melhora alguma coisa, tem uma melhora significativa, foi pensando no aluno que não sabe nada. Porque a nossa proposta aqui é democratizar o acesso à educação de qualidade. E mais do que isso, é desenvolver nas pessoas o hábito de aprender com eficiência, de estudar com eficiência. E como o objetivo é democratizar, é para muita gente, eu tenho que olhar para todo mundo. E a melhor maneira de olhar para todo mundo é dar todo o conteúdo assumindo que a pessoa não sabe nada. Por que isso? Porque, assim como eu fazia na aula particular, quando a pessoa identificar alguma coisa que ela já sabe, ela pula. E desse jeito eu consigo atender tanto o aluno que tem zero base, quanto aquele aluno que está pronto para passar. Porque para aquele que está pronto para passar é só desafio. Né? É polimento e desafio. Aquele que está começando, ele vai do zero. Só um empurrãozinho para o que está quase lá. Né? Às vezes trabalhar a parte emocional, aí entra o acompanhamento pedagógico. Isso, né? Aí vale uma conversa gigantesca para nós aqui, inclusive. Né? Vou até anotar aqui, ó. Pra gente poder lembrar, bater um papo, porque eu passei muito por isso. Muito. Parte emocional? Parte emocional. Conta aí um pouquinho. Vou contar? Vou contar, então, né? Porque a melhor forma da galera entender o tanto que a gente ralou é saber o tanto que a gente se deu mal. Porque é muito bonito, né? Bruno aqui, cabuloso, tá, ele é sinistro, passou, e não sabe o tanto que você ralou. Ralou, mas com força. Eu sempre tive aqui na minha vida o desejo de estudar na FMG. Desejo, sim. Não sei se era um desejo, alguma coisa foi imposta pelos meus pais na minha cabeça em algum momento, fizeram um Inception lá, mas eu falava, eu vou estudar lá. Eu nunca passei na FMG para engenharia, cara. Me formei estudei em outras escolas muito boas, mas eu tenho certeza absoluta que o meu problema era na hora de pisar dentro da FMG e fazer a prova dela. Emocional. Isso, emocional, assim, completamente. Provas abertas. Eu saía lá, não, beleza, eu sabia, acertava tudo, acertei um monte de coisa, chegava o gabarito. Aí era aquela vírgulazinha que você esquecia de colocar. E aí, tenta isso 1 ou 2 vezes, você começa a botar um peso gigantesco na prova da FMG. Passei no Federal de Viçosa, Federal de Ouro Preto, Federal de Itajubá, que foi onde eu comecei meu curso. Passei aqui no Cefet, sabe? E na UFMG eu não consegui. E Itajubá, na época que você fez, ainda era EFEI? Não, tinha pouco tempo que tinha se tornado Unifei. Então, porque... Mas é uma excelente faculdade, Jesus. Então, assim, eu lembro que na época que eu estava no Cefet, a gente tinha laboratório técnico lá, né? E aí, o normal era a gente falava assim, não, a Federal de Itajubá é muito difícil, não dá para nós. A gente achava muito difícil. Era referência para nós, né? Então, assim, mais difícil passar na Federal de Itajubá do que passar na UFMG.
E lá eu fui 6º lugar, cara. Pois é emocional. Eu lembro até direitinho, eu tinha acabado de receber o resultado do FMG quando eu fui fazer a prova do Unifei. Tinha saído o resultado, eu tava chegando pra fazer a prova aberta do Unifei e eu não tinha passado. Eu já tava pé da vida, eu falei, quer saber? Tô nem aí. Aí tinha questão que eu não sabia, eu pulava, fazia, aí acabou, eu falei, falta tempo, vou voltar naquelas lá. Tá, 6º lugar geral no Unifei. Assim, ó, por quê? Porque a minha inteligência emocional, quer dizer, minha carga emocional pra Unifei naquele momento era 0. Eu tava pé da vida porque eu não consegui de novo entrar no FMG, entendeu? E aí detonei, né? E eu fiz a faculdade no Cefet e a Unifei era o tempo inteiro comentada pelas pessoas do Cefet. E eles nem sabiam o que eu tinha feito. Falavam dos laboratórios de alta tensão, lá que são muito bons, motores, estudos de hidrelétrica, essas coisas, toda hora falando da Unifei, realmente. Inteligência emocional, se bobear, depois da base, óbvio, é o que mais te faz. Assim, na minha visão, o diferencial ali entre os aprovados é o emocional. Porque tem sempre 2 por vaga, vamos fazer assim, né, para ter uma média. Vamos supor que tem 100 vagas no vestibular. Tem sempre umas 200 pessoas que estão prontas para entrar e para fazer a faculdade. Uhum. Sempre tem umas 200. E é isso, é um nervosismo, é uma questão passada errada para o gabarito, é uma vírgula que faltou. Porque nesse nível de concorrência que a gente trabalha, não é igual na escola, sabe? Na escola, se você toma bomba... professor, faltou 1 ponto para eu passar de ano. Não, faltaram, vamos supor que a média é 60, faltaram 49. Uhum. Porque na escola, se a pessoa tira menos de 60, ela tem algum problema ou ela não está se dedicando. Dificilmente é porque a pessoa tem... Porque a escola é difícil. Agora, nesse nível de vestibular que a gente trabalha, não é isso, entendeu? O resultado está no detalhe. Não é trivial você fazer mais de 800 no Enem. É um negócio difícil. Difícil, entendeu? É difícil passar em medicina na USP. É o quê? Pô, a pessoa tem que ser quase perfeita para passar. Resumindo não, mas falando, qual que é a diferença, sinceramente, do cara que tá com 802,47 e entrou, do cara que tá com 802,30? Nenhuma, cara. É um detalhe mínimo que você só consegue acertar quando você tá nesse nível de maturidade, vamos dizer assim, né? E quando você tem segurança, né? Assim, e, de novo, esse lance nessa etapa, né? Quando a gente está enfrentando um desafio que é novo para nós, é muito bom ter alguém do seu lado que já enfrentou esse desafio para te dar um toque assim, não, peraí, pô, eu te conheço, você deu gás. Vai lá que vai dar certo. Uhum. Né? A gente teve isso aqui. O Sendrete, o João Sendrete, era um aluno que a gente estava sempre reforçando com ele a capacidade dele. Porque ele é um cara super confiante, assim, né? E num nível de humildade, poucas pessoas, né? Que chega a ser uma pessoa assim, muito inocente, né? Uhum. Você vê que não, é uma pessoa... Cara, é um lorde, assim. O cara é um lorde. Se tiver na Inglaterra, eles vão achar que ele é super educado, entendeu? Uhum. A família real, assim. Aquela menina lá, ela ia largar o príncipe para ficar com ele. Tão bom que o menino é. Mas a gente reforçava com ele. Cara, você vai conseguir, você está preparado. Entendeu? Porque mesmo as pessoas melhor preparadas têm aquele momento de... Poxa, será? Aí se tem alguém do lado, entendeu? Só pra falar, não, mete o pé que tá tudo certinho. Vai lá e faz o gol. Uhum. É só isso que a pessoa precisa pra fazer o gol. Vai lá e faz. Já fiz 200 durante o ano, porque vai errar. Mais um. Isso aí. Inteligência emocional, botar uma estrelinha aqui mesmo, ó. A gente bater um papo sobre o tanto de coisa que pode atrapalhar. Inteligência emocional no vestibular. No vestibular, ó. Tá anotadíssimo aqui, ó. Pode fazer esse aí, né? Isso, muito legal, gostei. Boa ideia.
Isso aí. Tá querendo... Tem pergunta aí, Bruno? Alguma coisa pra gente? Tem algumas perguntas que elas acabaram sendo respondidas à medida que a gente estava conversando. Tem um usuário que chama MyBad. Sorry, my bad. Será que é ele? Aí ele colocou, quando começar a fazer as provas do Enem? O Camilo Mendes, ele pergunta, boa tarde a todos, uma pergunta. Para começar do zero, quanto tempo em média um aluno passa no ITA? Aí um outro usuário chamado Felipe Alves respondeu ele que do zero até passar leva de 2 a 3 anos. O que você acha, Bruno? Então, essa pergunta, né? Tô começando do zero, quanto tempo que eu preciso para passar no ITA? Essa pergunta eu acho que responde ITA, Medicina, USP, Unicamp. 2 anos dá. Tá começando do zero. Dedicando direitinho, seguindo a técnica Pomodoro, que a gente já falou aqui algumas vezes durante os estudos. Né? 2 anos dá para fazer, mas precisa de acompanhamento. Sozinho você vai até uma certa distância e com uma certa velocidade. Acompanhado você pode ir mais longe e se bobear mais rápido. E eu tenho que tomar muito cuidado com essa resposta sua, Bruno, porque 2 anos dá, né? Não quer dizer que vai ser. Pode ser em 1, pode ser em 3. 2 anos dá. Que a gente consegue ver isso aí. Bom, Bruno, para finalizar nosso papo aqui, que é sempre muito bom, tá chegando a nossa hora. Com tudo isso aí, você consegue fazer um resumão para como que a gente, com essas dicas de hoje, chega no 800? Olha, então, cara, o 800 no Enem é uma maratona, né? É uma corrida longa, que a pessoa vai viver a experiência de estudar assuntos que ela nunca estudou, né? Ver os assuntos pela primeira vez, principalmente com a educação do jeito que é, com a nossa educação do jeito que é. O conteúdo não é totalmente ensinado. A pessoa vai viver as frustrações de não conseguir fazer a lista de exercícios e ela vai tirar 30% numa lista e vai chorar quando na verdade ela deveria estar comemorando, né? A pessoa vai correr o risco de entrar nas drogas do estudo, né? Que são olhar direto as resoluções, né? E assim, é uma maratona que a pessoa vai ter que vencer todos esses obstáculos, né? E a conclusão que eu chego é que é melhor se a pessoa estiver acompanhada, se tiver alguém para ajudar, entendeu? Para reforçar, olha, você consegue, não tem nada demais. Poxa, quantas pessoas já conseguiram? Olha só as coisas que você já conseguiu. Né? Vamos fazer aqui esse pedaço, ó, tá vendo? Você vence esse desafio, né? E esse 800 no Enem é uma maratona de equipe. É todo mundo, é a família, é a pessoa, né? A pessoa, a família da pessoa, gente técnica preparada, né? A equipe pedagógica, professores. Isso tudo vai fazer diferença e vai acelerar aí essa chegada nos 800. E monte sua equipe de Fórmula 1 para ajudar seu carro, ó, chegar lá na frente da melhor forma possível. Certo? Gente, foi um prazer, tá? Muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta aí, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço.